Se duas pessoas conversarem o suficiente, qualquer problema pode ser resolvido. Será? Nem fudendo que eu vou fazer essa dancinha. Essa ideia até parece madura, parece racional, e de certa forma ela até parece inevitável. Afinal, muitos conflitos realmente surgem de mal entendidos, expectativas não comunicadas ou interpretações equivocadas. Então, aprender a conversar melhor parece à primeira vista uma solução bastante sensata. E de fato, em muitas relações isso funciona. Mas existe um detalhe importante que quase nunca é mencionado quando esse conselho é repetido. Conversas resolvem problemas quando as duas pessoas estão interessadas em resolver o problema. Quando esse interesse não existe, a conversa muda completamente de função. Ela deixa de ser um instrumento de entendimento e passa a ser apenas um espaço onde duas pessoas repetem posições que já estavam definidas antes da conversa começar, sem qualquer intenção de mudar esse posicionamento. Isso explica porque algumas pessoas passam anos tentando exatamente as mesmas discussões dentro de uma relação. A conversa acontece, as explicações são dadas, promessas aparecem, mas passado algum tempo, os mesmos comportamentos voltam a surgir. Então, a pessoa começa a pensar que talvez o problema tenha sido a forma como ela explicou. Talvez precise explicar melhor, talvez precise encontrar as palavras certas, talvez precise conversar mais uma vez. E assim começa um ciclo que é curioso. Quanto mais a pessoa sente que a relação não está funcionando, mais ela investe energia tentando aperfeiçoar a comunicação. Ela tenta novos argumentos, tenta novas abordagens, tenta momentos mais tranquilos para conversar, mas tem uma diferença muito importante que, quando não é percebida, mantém esse ciclo funcionando indefinidamente. É a diferença entre alguém que não entendeu e alguém que entendeu perfeitamente, mas não pretende mudar. Quando essa diferença passa despercebida, a conversa começa a desempenhar um papel muito estranho dentro da relação. Ela deixa de ser uma ponte para a transformação e passa a funcionar quase como uma anestesia emocional. A conversa cria a sensação de que algo está sendo resolvido, de que existe movimento, de que existe tentativa, mas na prática a estrutura da relação continua exatamente a mesma. E quando isso acontece por muito tempo, surge uma exaustão difícil de explicar. Porque a pessoa sente que tentou de tudo, conversou, explicou, perdoou, recomeçou e mesmo assim parece estar sempre voltando ao mesmo lugar. Mas aqui existe um ponto importante que raramente aparece quando falamos sobre relações. Quando uma relação chega nesse nível de repetição, o problema raramente é apenas a comunicação. Geralmente existem camadas mais profundas organizando aquela dinâmica, expectativas que nunca foram anunciadas, papéis que cada pessoa assumiu dentro da relação, histórias emocionais que acabam sendo repetidas sem que ninguém perceba. E enquanto essas camadas continuam escondidas, as conversas tendem a girar sempre em torno dos mesmos assuntos, sem realmente alterar o funcionamento da relação. É justamente quando alguém começa a olhar para essas dinâmicas com mais clareza que novas possibilidades começam a aparecer. Porque muitas relações que parecem completamente travadas, na verdade estão presas em padrões que nunca foram realmente compreendidos. E quando esses padrões começam a ser vistos, algo interessante acontece. A relação pode finalmente mudar. Ou, pelo menos, a pessoa passa a entender com muito mais lucidez o que realmente está acontecendo ali. Beleza?